Fala pessoal, Pedro Bontorin aqui, começando mais um vídeo do Altomonte Ensina, e hoje a gente vai falar sobre comprometimento com intencionalidade e leveza. Como a gente pode ser parte de um time, de um ministério de adoração, ou qualquer que seja o seu comprometimento e envolvimento com a sua igreja local, de uma maneira intencional, lúcida, mais leve? Né? Então é uma reflexão que a gente vai fazer juntos também. Para começar, eu gosto de ressaltar que nós vivemos diferentes contextos. Você está numa cidade, a sua igreja tem um determinado tamanho, você tem um determinado objetivo de vida. Enfim, todos nós temos contextos e realidades diferentes. Mas existe um padrão, no mundo ocidental, no início dessa nova década, 2021, da igreja brasileira e da igreja, enfim, ocidental, evangélica. E a gente percebe que a nossa igreja tem conseguido mobilizar, fazer grandes coisas. Hoje nós percebemos que nós temos pastores, influenciadores, igrejas online, uma série de transformações e dinâmicas muito interessantes para se observar. E com isso vem também inovações para o nosso jeito de se fazer igreja. Então, hoje tem um estúdio de filme, tem uma equipe de filmagem legal, tem uma equipe de social. Você começa a trazer estrutura e você também começa a trazer melhorias de processos, né? Você começa a colocar tudo isso numa linha. Obviamente tudo isso, espero, que seja para que Deus encontre as pessoas da melhor maneira possível, com a melhor maneira possível, da maneira mais excelente. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente trata tudo dessa maneira. Hoje a gente vive um mundo globalizado que busca muito sobre essa questão de eficiência e produtividade a qualquer custo. Então, melhorar seu tempo, melhorar sua dinâmica. Ok, a gente vai trazer porque é bom, mas a gente tem que entender que isso não pode entrar nas coisas quando a gente está falando do reino de Deus e no nosso relacionamento com Ele, no nosso relacionamento com as pessoas. Outra tendência gigantesca é a robotização, a automatização de tudo. Os algoritmos fazendo as nossas tarefas, sumarizando nossas tarefas. A gente sabe que isso é uma tendência, mas a gente não pode colocar a nossa vida de Deus no piloto automático. A gente não automatiza a nossa relação com Deus. O avivamento não virá por bots no Twitter. Ele virá pelo nosso sim, pela nossa vida diária, pela nossa vida de verdade. Também a questão da multitela é uma tendência de você estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, foco sendo dissipado em diversos pontos de atenção, mas mais uma vez, quando a gente está falando das coisas de Deus, Ele tem que estar no primeiro plano, e a gente tem que focar aquilo e fazer aquilo com intencionalidade. Um outro ponto de atenção também, pessoal, é uma tendência que os psicólogos já estão estudando, que é o self-worship, que vem muito dessa cultura, da egolatria, da pessoa no centro de tudo, seja da maneira que você faz suas redes sociais, da maneira que você vive sua vida. Isso a gente sabe também que é completamente conflitante com o DNA do reino, que é: vem, toma sua cruz, morra para si e viva para Deus, e que a sua vida também seja em prioridade do próximo. Então a gente percebe que um outro modus operandi do mundo hoje, e que a gente tem que ficar atento. Traçamos aqui então tendências que estão ditando o modo que o mundo opera hoje. E por que eu estou falando isso aqui no Altomonte Ensina? Porque eu quero fazer um exercício com vocês e pensar o quanto que isso está entrando na nossa cultura de adoração, na maneira que a gente faz ministério. Será que a gente está automatizando as nossas funções? Será que a gente está robotizando as nossas funções, as nossas atividades? Será que o nosso self-worship está entrando nas nossas letras, nas nossas composições, na maneira que a gente faz adoração? Quantas vezes você já teve que lidar, ouviu, ou já se sentiu como se você estivesse indo para sua igreja local fazendo um favor, ou aquilo lá fosse uma obrigação? Primeiro ponto de alerta, máximo aí. Você não faz favor para Deus, meu amigo. Eu não faço favor para Deus. A gente serve a Deus com alegria e a gente adora em espírito e em verdade. Você pode estar ali tocando no instrumento, mas não é sobre quanto você toca aquele instrumento, ou se você é bom ou não é. É sobre o seu papel na comunidade e sobre como você pode servir o corpo de Cristo. É o ponto zero para quando a gente fala de ministério de adoração. É entender que a gente não é o que a gente faz, mas sim o que a gente é aqui naquele lugar. Não é sobre você tocar o seu instrumento bem ou não, mas antes disso vem por que nós estamos lá. A gente não pode estar no piloto automático na nossa igreja, servindo, tocando um momento de adoração, tudo acontecendo ali, a gente fazendo aquilo lá, sem estar com a consciência de que estamos presentes, né? Você tem ouvido muito falar isso também, né? Sobre o exercício, as pessoas estão fazendo exercício para estarem presentes. De tão difícil que está. Por quê? Pela questão de foco, pela questão do modelo automático e deixar tudo em piloto automático, essa tendência.
Isso é uma questão de falta de foco e um pouco do efeito colateral dessa geração multitela também. O outro ponto que eu gosto de reforçar, a gente não pode também compor nosso time de adoração pensando que ali é um lugar para você extravasar sua arte, porque isso obviamente você vai gerar artistas frustrados, entendeu? Não é um lugar sobre você, essa questão da egolatria também, assim. Ali você pode ser um grande músico, um grande artista, e ali você servir em adoração. Mas ali não é um lugar, o nosso ministério de adoração não é um lugar para os nossos sonhos, para os nossos objetivos artísticos. E também não é um lugar para a gente cantar músicas que digam sobre nós. Então, traçando aqui, obviamente, de uma maneira simplista, mas a gente tem dois caminhos. Ou a gente pode ser um ministério de adoração, fazer ministério da maneira que o mundo tem colocado, percebendo que essas tendências de tecnologia, essas tendências de trabalho, elas sim vão influenciar no nosso relacionamento e na nossa construção desse ministério. Ou a gente pode entender que isso acontece e nos blindarmos para construirmos um ministério forte. Um outro ponto muito importante para os nossos ministérios de adoração de hoje: amarmos a igreja. Será que hoje você comenta mais coisas que edificam ou que criticam a igreja? Você endossa comentários que criticam ou que edificam a igreja? Jesus fez o que fez porque ele amou a igreja. Quem sou eu para não amar a igreja? E não estou falando de amar a minha igreja, não. Amar o meu ministério que é o Alto Monte, amar a minha igreja que é a Zion Church. Amar a igreja, o corpo de Cristo. Quantas vezes você já orou para Deus te dar mais amor pela igreja? Para Deus te abrir os olhos, para você entender ministérios que são diferentes dos seus e você entender, Deus, o que o Senhor vê nesse ministério? Como o Senhor enxerga esse ministério? Para Deus começar a gerar esse amor. Quando a gente aprender a amar Jesus e amar a igreja, a gente está construindo um bom pavimento para deixar um legado para a próxima geração. Obviamente, outro ponto a reforçar é a devoção diária. A vida de adoração não é feita com os nossos compromissos, com nossos schedules, com as nossas agendas. Ela é uma devoção diária. É o Salmo 139 todo dia. A gente abrindo nosso coração, rasgando o nosso coração na presença de Deus e abrindo espaço para que Ele fale conosco. E por fim, escrevendo canções que transformem uma geração, que apontem para Ele e que abra espaço para que Ele faça no nosso meio. Bom, pessoal, e para fechar, eu queria ler com vocês 1 Tessalonicenses 5. Vamos abrir juntos. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, com dores de parto, a mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aqueles dias vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos, como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e por o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que consolai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhai em grande estima, em amor por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros, consolai os de pouco ânimo, sustentai os fracos e sejais pacientes para com todos os homens. Vede que ninguém de mal por mal a nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em todas as coisas dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis a profecia. Examinai todas as coisas, retém o que é bom, abstém-vos do mal. E o mesmo Deus da paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto aqui desse capítulo 5, porque ele me ajuda bastante a ser consciente, presente,
intencional naquilo que eu tô fazendo, naquilo como eu tô vivendo a minha vida e como eu tô servindo a Jesus. Espero que essa palavra tenha encorajado você a refletir sobre esses pontos e a gente se proteger para não deixar essa cultura automatizada, essa pressão de produtividade e eficiência entrar na nossa zona de relacionamento com Cristo, da maneira que nós vivemos a nossa vida com Jesus e da maneira que Ele quer fluir. Nós somos, sim, acho muito legal a gente buscar ser disciplinado, ser produtivo, ser uma pessoa que funcione bem, que trabalhe bem, mas que tudo isso seja sempre submetido em oração e colocado diante de Deus, e que essas ferramentas, elas não entrem no nosso relacionamento com Jesus, que essas ferramentas, elas não dirijam a maneira que nós nos relacionamos com Ele, porque o nosso relacionamento com Jesus é de um a um, é face a face, é um relacionamento que a gente se abre, ouve, escuta, sempre aberto para aquilo que Deus quer nos falar. Esse foi mais um vídeo do Alto Monte Ensina. Eu reforço para você ficar conectado no nosso grupo do Telegram, que lá nós discutimos sobre as nossas aulas, compartilhamos também materiais sobre essa matéria que a gente acabou de dar aqui. Um abraço e até a próxima.